Recentemente foi publicada a Resolução 2336 de 2023, que trata das novas regras de publicidade médica. Dentre elas aqui, vou citar para vocês algumas mais importantes, que são corriqueiramente indagadas aí pelos médicos aos advogados, ou seja, e também as agências de publicidades, que são referentes a responsabilidades, obrigações, permissões, deveres e proibições. Dentre as responsabilidades, a gente pode citar aqui que o médico, em sua pessoa física, ele vai ser o responsável por eventual infração a essa resolução. Tratando-se de hospital e de uma clínica, por exemplo, quem vai responder vai ser o diretor técnico. Já tratando-se de sindicato, o responsável por isso vai ser o presidente do sindicato, todos em sua pessoa física. Trazemos aqui algumas questões de obrigações. Quando o médico vai divulgar, seja em rede social, seja em uma matéria jornalística, um artigo, ou qualquer outro meio, ele deve obrigatoriamente colocar o seu CRM de forma legível, juntamente com a entidade federativa adjacente. Não adianta só colocar o número e não colocar de que estado é, que ele não vai conseguir ser localizado, isso também vai causar uma infração ética. Quando o médico for especialista em alguma área, por exemplo, um cirurgião plástico, um cardiologista, é obrigado também a colocar o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, ele vai ser obrigado a colocar isso. E o médico que não seja especialista fica vedado de fazer qualquer publicidade, qualquer veiculação da área que ele não seja especialista. Dentre as permissões, a gente pode destacar aqui agora a permissão de um médico fazer a filmagem do ambiente de trabalho. Mas calma que isso não é indiscriminado, de forma indiscriminada. Ele pode fazer a filmagem com fins específicos, fins acadêmicos, para fins terapêuticos, para discutir com outra equipe a cura de determinada doença, evolução de alguns tratamentos. Mas é importante que antes dele fazer essa filmagem, ele peça autorização do paciente. Como que ele vai fazer isso? Através de um termo de consentimento de uso de imagem, especificando detalhadamente ali aonde ele vai usar essa imagem, por quanto tempo. Quanto mais clareza para o paciente trouxer, é melhor. E é interessante que seja também disponibilizado uma data, uma possibilidade do paciente revogar esse termo. A questão do paciente também, ele pode fazer a filmagem agora, quando se tratar de parto. Então, o marido, uma equipe especializada, um ente familiar, ele pode fazer a filmagem do parto, exclusivamente do parto. Nesse caso, quando a imagem for ser disponibilizada numa rede social, por exemplo, é interessante que esse paciente pegue a autorização da equipe médica que aparecia ali na filmagem, justamente para não ocorrer esse problema do uso indevido de imagem. Então, é uma via de mão dupla aí essa questão da filmagem. Trago aqui agora também uma das questões mais embaraçosas aí, que é a questão do antes e depois da publicação de fotos. A resolução traz duas possibilidades de publicação de fotos. A publicação de resultado e de antes e depois. Na publicação de resultado, me parece que ficou um pouco mais simples dessa divulgação. Então, o especialista vai poder colocar um resultado, falando ali o que aconteceu, uma foto apenas do resultado sozinha. Mas ela tem que ter essas legendas, eventuais complicações, evoluções e o artigo científico dali do procedimento que foi feito. Já na publicação do antes e depois, o manual da Kodami fala que a foto ela não pode vir sozinha, ela tem que ser agregada num conjunto de imagens. O que isso significa? O manual prevê também, no próprio comentário, ele faz o comentário a essas resoluções, e sugere que essas imagens sejam publicadas em grupos de 4 imagens. Então, vamos supor, a gente tem um médico que fez um determinado procedimento em um paciente, ele não vai poder pegar a foto desse paciente antes e depois e fazer essa publicação. Ele tem que pegar a foto de 4 pacientes, colocar no mesmo banco ali de imagem, na mesma imagem, né? Imaginando que seja no Instagram, na mesma tela. Quando passar do lado, vai ter que também ter as outras 4 imagens do depois e também as especificações ali embaixo. Não é permitido, pela nova resolução, a publicação de antes e depois de foto isolada. Também, para fazer essas publicações, não é permitido que o paciente seja identificado. Mas aí a gente pergunta, como que vai identificar nome, CPF? Não seria isso.
O paciente ele não pode ser identificável, então não pode ter o rosto do paciente ou algo que identifique ali a questão do paciente. Uma tatuagem, por exemplo, a resolução prevê que é possível e não se trata da questão de identificação do paciente. Então são, a princípio, essas mudanças mais drásticas que eu trago agora para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quem gostou do conteúdo, dá uma curtida. Quem tiver alguma dúvida, manda um direct, entre em contato, que a gente acaba ajudando a vocês a esclarecer um pouco mais sobre isso.